Senhoras e senhores senadores, dirijo-me a Vossas Excelências com espírito lúcido e tranquilo e, sobretudo, consciente da minha responsabilidade. Tenho dito e repetido aqui dessa tribuna que o cenário atual do Brasil é de tempos difíceis e de opiniões divergentes. Faltam recursos e sobram problemas. Os tempos do milagre econômico cederam lugar ao desemprego aberto, à crise econômica, à crise política, crise ética, o que contribuiu e que contribui para a formação de um clima de pessimismo jamais visto no Brasil nos últimos tempos. Senhoras e senhores senadores, desde que Dom Pedro I declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822 e que ocorreu o chamado Grito do Ipiranga, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, desde aquela época da declaração da independência, o Brasil carrega o título de país do futuro. E lá já se vão 200 anos desde o Grito do Ipiranga. Porém, essa nação continua sendo apenas uma promessa de desenvolvimento sustentável, de harmonia e de justiça social. Muito menos conseguiu um lugar próximo aos países desenvolvidos. Já mencionei aqui, e volto a repetir, somos uma pátria com um pé no futuro e outro acorrentado ao passado. Uma pátria cujo o atraso se traduz pela inércia, pela incompetência, pela falta de sintonia para enfrentar e resolver os nossos principais problemas. É público e notório que um dos mais graves problemas que retardam ou inviabilizam os investimentos na infraestrutura brasileira é o excesso de órgãos, o excesso de normas, o excesso de leis, o excesso de portarias, o excesso de instruções normativas, enfim, o excesso de burocracia que insistem em nos deixar acorrentado de construir um futuro rápido e promissor para os brasileiros e para as brasileiras. Esse excesso de burocracia interfere nos processos administrativos, o que resulta em decisões desconectas e divergentes. E nesse cenário se instala a insegurança jurídica, os investimentos não aparecem, o desemprego aumenta, o Brasil entra numa depressão coletiva jamais vista na história do país do futuro. É preciso, senhoras e senhores senadores, amar o Brasil. E amá-lo é protegê-lo dos demagogos, dos falsos democratas, dos parasitas, dos responsáveis pelo atraso e pelo atraso que são os chupins da República. O certo é que os elevados interesses nacionais requerem de todos nós, e especialmente do poder público, um comportamento diferente. Uma situação de forma integrada, harmônica e rápida para atender às demandas de uma sociedade que tem pressa e não tem disposição para esperar muito tempo. O Brasil precisa de um novo olhar, ou de um olhar novo, e a cada olhar diferente temos a oportunidade não apenas de ver, mas sim de enxergar os reais e verdadeiros problemas brasileiros. Precisamos de novas ideias, absorver novos aprendizados, precisamos ampliar nossos horizontes, precisamos construir o que precisa ser construído, precisamos reconstruir o que precisa ser reconstruído, mudar o que precisa ser mudado e alterar o que precisa ser alterado. Precisamos caminhar juntos, pois o melhor caminho é aquele que construirmos juntos. Precisamos de um plano de desenvolvimento nacional que traga confiança, que traga credibilidade, que traga segurança jurídica. Só assim o Brasil voltará a crescer e nós, brasileiros, cresceremos juntos com o Brasil.
Enfim, volto a insistir, não podemos continuar fazendo um pouco mais do mesmo. Precisamos fazer diferente. Precisamos olhar o Brasil com outros olhos. O pai da administração moderna já dizia, Peter Drucker, que se você quer fazer algo novo, você tem que parar de fazer algo velho. Hoje, algo velho é continuar fazendo um pouco mais do mesmo. Precisamos voltar a ter orgulho do Brasil, do seu povo, das suas peculiaridades, dos seus sonhos e dos seus ideais. Precisamos agir mais rápido para construir esse novo tempo tão esperado. Um tempo de prosperidade e de trabalho. Precisamos resgatar a autoestima do povo brasileiro. Precisamos fazer com que o orgulho de ser brasileiro possa voltar a pulsar cada vez mais forte nos nossos corações. E nós aqui, senhoras e senhores senadores, temos diante de nós a grande responsabilidade e a grande oportunidade de levar nosso país a bom termo, de levar o nosso país à modernidade, de levar nosso país ao crescimento econômico, rumo a melhores dias, rumo ao futuro. E o futuro que tanto almejamos está em nossa consciência e no valor que atribuímos a ela e aos nossos semelhantes. O futuro está em nossas mãos. Eu carrego comigo o sonho de transformar esse futuro num presente para todos os brasileiros. O Brasil precisa de menos Estado e de mais sociedade. O Brasil precisa valorizar quem trabalha e quem produz. Senhor presidente, era isso que eu tinha a declarar. Muito obrigado. Parabéns, Vossa Excelência, e convido o próximo orador, o senador Chico Rodrigues. Cadê? Senhor presidente,